Graças e paz, irmãos e irmãs. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses, no seu 3º capítulo, para a nossa reflexão. Filipenses 3, a partir do verso 12 ao 16. Mesmo sentados, vamos com reverência ouvirmos a palavra de Deus, que é o sopro divino sobre as nossas vidas. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim, as Sagradas Escrituras: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Oremos. Pai, te louvamos por esta hora bendita em que o Senhor nos traz a tua presença, o Senhor nos renova e coloca em nosso coração o desejo de estarmos prontos para ouvirmos a tua palavra. Já louvamos o teu nome, Senhor Deus, aceita o nosso louvor e agora suplicamos-te bênção especial para que o Senhor alimente o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Fala conosco abundantemente. É a nossa oração de gratidão e súplica no teu nome, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amada igreja, nós vamos refletir um pouquinho nesse texto muito conhecido, belo, sobre a soberana vocação, na instrumentalidade do apóstolo São Paulo, que trata aqui de um tema bastante importante. Eu quero falar um pouquinho sobre salvação, sobre a soberana vocação de Deus. Esse texto é tão importante e tão complexo também, porque trata de coisas presente e passado, mas eu quero hoje enfatizar principalmente sobre algo que é valioso demais para a nossa vida. Hoje, na nossa EBD, tivemos a oportunidade de participarmos do estudo do nosso diácono Lucas. Dentre muitas coisas, ele falou da salvação geral e da salvação especial. Isso é fantástico, e nós entendemos o que é uma coisa e o que é outra. Eu queria, já na nossa introdução, fazer uma simples abordagem rápida dentro da nossa mensagem, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração durante a semana, para estar aqui refletindo com os irmãos e com as irmãs. A salvação geral, a revelação geral, a revelação da palavra de Deus que vem a todos. Desde que o ser humano é ser humano, há uma revelação de Deus sobre toda a humanidade. E aí isso vai fazer com que nessa vida dessa pessoa, conheça ou não as Escrituras, ela vai ser depois um dia julgada. Há uma revelação geral de Deus sobre toda a humanidade, ou seja, Deus já coloca no coração do ser humano da sua presença, da sua graça, da sua própria existência, do Deus eu sou. E esse ser humano é indesculpável sempre, porque ele já recebe de Deus, do Criador, um desejo íntimo de adorar, de servir a Deus, de viver uma vida reta. É a revelação geral de Deus. E as Sagradas Escrituras depois vêm por Jesus Cristo de uma maneira fantástica, num projeto de salvação, de redenção de toda a humanidade, sob a inspiração, o hálito de Deus nessas Sagradas Escrituras. Aí é a revelação especial. Aquela revelação que Deus vai escolhendo através da instrumentalidade dos seus servos, dos seus anjos, dos seus mensageiros, e vai sendo conhecido em todo o mundo.
vai conversando comigo, com o meu espírito, com o seu espírito, com a sua alma, com a sua mente, e aí vai nos transformando. Ele vai nos sondando e vai nos transformando, vai nos quebrando e nos fazendo cada dia mais andar segundo a sua santa vontade. E aí não temos mais como correr da presença de Deus, porque nós temos a revelação geral e depois tivemos a revelação especial pelas suas sagradas Escrituras. A salvação é a vocação divina, é a graça de Deus que envolve em todo o seu povo, é o amor de Deus que vem e inunda o nosso ser, inunda todo o planeta e sua criação. Nós precisamos então reconhecermos isso e percebermos que nessa revelação especial nós temos hoje a concepção vívida do Espírito Santo de Deus que nos orienta em todo o tempo. O Deus Consolador, o Deus que caminha comigo, com você. Nós não estamos nunca abandonados, por mais que nos sintamos. Essa é uma questão da nossa psique, da nossa emocionalidade. Às vezes depravada, sim. Às vezes longe do conhecimento da palavra, longe da ação efetiva do Espírito Santo. Aí nós nos adoecemos, nos sentimos menosprezados, rejeitados. E se nós conhecermos a Deus, jamais isso deveria acontecer. Mas na nossa humanidade, isso é perceptível, é possível e acontece muito. Nós nos sentimos abandonados porque nós nos afastamos de Deus. É por isso que somos sempre tocados e levados a nunca nos afastarmos da sua presença. É por isso que quando o povo de Deus ia caminhando para o templo e fazia aquela condução, louvando a Deus e com a missão, os teus tabernáculos, indo para o templo, porque lá eles iam ouvir a palavra de Deus, sabia que lá eles receberiam do alimento para a sua vida e a vida cotidiana, inclusive. Não só apenas uma vida religiosa dos encontros maravilhosos, mas que repercutisse por toda a história de cada um de nós. É sermos alimentados pela voz do Senhor, pela sua presença maravilhosa, pelo seu ensino, exortação, e vivermos segundo o seu querer. Para aí também sermos aqueles que são porta-vozes dessa graça, dessa soberana vocação de Deus. Queridos, nós almejamos alcançar muitas coisas em nossas vidas. Nós almejamos muitas coisas. Como seres humanos, como quem vai viver aqui alguns anos, quem sabe décadas, alguns passam 50, 60, 70. Nós almejamos muitas coisas realizar no tempo que Deus nos dá. Dentre elas, nós queremos a segurança de uma vida confortável, de algo que nos traga aquilo que é primordial. Isso é primordial. Primordial é aquilo que é intrínseco à nossa existência, que nós não precisamos, não queremos viver sem. Isso é importante. A segurança de nós vivermos. E até entre os governos mais sérios, principalmente, se discute vários tipos de segurança, em especial a segurança alimentar da população. Isso é discutido nas regiões, é discutido nos governos, é discutido no planeta inteiro, nos melhores momentos de reunião das lideranças políticas do planeta, sobre a segurança alimentar do ser humano. É o básico na nossa vida. É o básico. Todo mundo, para sobreviver, precisa de ter a mínima segurança alimentar. O desejo da segurança faz parte da nossa existência. Faz parte da nossa paz enquanto ser humano. Existe outro tipo de segurança, mas essa é a mais básica. A segurança de ter um teto sobre a cabeça, a segurança de nós termos segurança mínima social. Nós precisamos disso. E quando eu olho para a palavra de Deus, especialmente nesse texto, que fala sobre a soberana vocação de Deus, a salvação de Deus, e nós recebemos essa ação divina, e nós precisamos muito conceber isso, essa soberania de Deus e essa segurança
na nossa caminhada, porque se deve ter uma coisa que deve perturbar muita gente, eu espero que vocês não, é a insegurança da salvação ou não. E Paulo aqui vai tratar conosco de maneira assim, incisivamente humana. Apesar de ser o apóstolo de Cristo, alguém que tem um chamado todo especial, alguém que se encontrou com Jesus e teve uma vida transformada, e quando ele chega aqui, ele fala assim, olha, não que eu tenha já recebido. Eu achei fantástico, porque ele conversa comigo aqui. Porque aqui ele me coloca junto com ele, nessa humanidade, que ele também era o ser humano. Aqui ele coloca em xeque as certezas de algumas pessoas, dos grandes religiosos, grandes convictos, que às vezes se arroga de algo de que não tem. Na verdade, não tem sequer a consciência e a presença amada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, quando vem e fala com a gente, ele nos torna primeiramente humildes. É quando, para que Deus fale conosco, nós temos que nos quebrantar. Quebranta-me, sonda-me e quebranta-me. E aí ele fala, e aí há um diálogo entre o nosso espírito com o Espírito de Deus. E aí eu vou entendendo, eu vou percebendo quem eu sou e quem ele é. Aí acontece a Santa Comunhão e a consciência plena. E aí sim, nós precisamos prosseguir nesse caminho. Na vida espiritual, o que nós alcançamos hoje? Nós temos certeza de alguma coisa? Do que nós temos certeza hoje? Ah, pastor, eu tenho certeza disso, mas do que mais? Nós temos certeza da nossa salvação? Nós podemos afirmar categoricamente, sem medo, que nós somos salvos. Se Jesus voltar hoje, vou para o céu, vou subir cantando, louvando a Deus. Volta logo, Jesus. Que quando nós começamos a pensar nisso, e nós não queremos que ele volte tão logo, eu já começo a questionar a fé, a nossa fé, a minha fé. Não, porque tem uns projetos ainda para resolver, umas coisas para fazer, eu quero fazer umas coisas, eu quero alcançar esses objetivos. O que você quer alcançar hoje? Aí quando eu olho para a revelação da palavra de Deus na vida desses homens e mulheres, eu vejo que realmente Paulo tem razão, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Alguma certeza nós precisamos ter. Mas para nós respondermos com convicção, precisamos ser honestos. O que nós esperamos? Qual é a nossa convicção em relação à salvação hoje? Isso vai depender do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa postura, do nosso testemunho, da nossa fé, o que nós professamos cotidianamente nas nossas relações dia a dia. É isso que vai estar ditando quem nós somos e para onde nós vamos. No que nós cremos, denota no que nós vivemos. Não tem como nós sermos diferentes daquilo que nós concedemos no nosso coração interior. Não tem. Ou a gente professa a nossa fé diante da revelação da Escritura, da palavra de Deus, da presença, ou ficamos na revelação geral. Porque na revelação espiritual, na revelação especial, nós somos confrontados conosco mesmo, a palavra vem, nos alimenta e nos faz o quê? Sermos transformados. Para depois termos a convicção. Então nada está automatizado. A palavra de Deus nos confronta e na nossa relação, o Evangelho, irmãos e irmãs, é relacional. As boas novas da palavra de Deus, da mensagem de amor de Deus para nós é relacional. Jesus se transformou em carne e osso e viveu conosco, nos mostrando na prática como é que devemos viver dia a dia. Ele suou, ele andou, tomou banho, ele caminhou com a gente. Não é um Deus gnóstico.
um Deus, um fantasma. Não, ele se encarnou para mostrar para mim, para você, que é possível sermos pequenos cristos cristãos. Nós somos chamados de cristãos, então precisamos viver como cristãos. Isso é maravilhoso, isso é privilégio, sermos considerados pequenos cristos, que vivem pelo mundo afora, promovendo a graça e a paz e a redenção de Cristo Jesus. Isso é fantástico. Nós nos tornamos anjos, mensageiros de Deus. É isso que Cristo veio nos dizer. Que é isso que Ele veio nos proporcionar. A beleza do ministério, sacerdócio de todos os crentes. Isso é fantástico, da salvação, da vocação divina que veio sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Irmãos, já não chamamos mais de servos. Jesus Cristo disse: vocês são meus irmãos. Maravilha, glória a Deus. Então nós temos que ter que convicção do caminho que nós estamos vivendo e pensar que nada é automatizado. Porque se eu fizer isso, cumprir essa regrinha, esses horários e participar assim, eu estou dentro. É relacional. No mundo automatizado de hoje está tudo certo. Você vive com carapuças, máscaras em todos os ambientes, inclusive dentro da igreja. Mas eu quero te dizer que não é possível nós enganarmos o Senhor. Por isso que Ele fala assim: olha, você quer aprender mesmo a ser pequeno Cristo? Você quer saber? Vamos lá, no Antigo Testamento, não nem esquece, deixa o novo. Aí lá o salmista fala assim no Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, entrega. Como é que eu vou viver uma vida relacional com Cristo nessa sociedade, pastor? Entrega a sua vida para Ele. Coloca a sua vida no altar aqui: Senhor, eu não sou mais o que vim, mas é o Senhor que tem que viver em mim. É entrega. Essa é uma dificuldade, porque nós nos apegamos demais às coisas, seguramos demais, e é meu esse, é meu aquilo. Nós conjugamos muito os pronomes possessivos. É meu, meu tempo, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas coisas, meu esposo, minha esposa, meu filho, tudo é meu. É tudo dele, é tudo do Senhor. Ele só nos empresta as coisas e nos dá o privilégio dessa comunhão santa, maravilhosa. Só vamos entender algumas coisas quando nós perdemos, e aí podemos dar concepção às vezes, mas pedir no funeral: Senhor, obrigado pela convivência dos anos com o teu filho e com a tua filha. Só aí começamos a entender o propósito da vida, que nada é nosso. E Ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Onde nós não entendemos que nós temos que entregar tudo, e ficamos segurando as coisas, seguramos os problemas, seguramos as mágoas, seguramos tudo, e aí ficamos doentes. Nós não entregamos nada para o Senhor e queremos uma vida cheia de dons espirituais. E o mínimo nós não entregamos, o nosso coração não entregamos, os nossos olhos nós não entregamos para Ele. Lembra daquela cançãozinha que você cantou que estava lá no Versário? Cuidado, zoinho, que vê. Lembra? Cuidado, zoinho, que vê. Ele está olhando para você, mas não como censor. Cuidado mesmo que você está olhando. Os olhos é candeia do coração, da alma. Tudo que entra aqui, ó, o coração vai para a alma e afeta a gente pela vida inteira. Tem imagem que nunca mais vai sair da sua mente, do seu coração, nunca mais, enquanto você viver. Então cuidado, zela por aquilo que você está se alimentando no seu dia a dia, e lembra que a sua vida tem que ser colocada diariamente no altar de Deus. Entrega tudo, a sua vida, a cada minuto da sua vida, e viva promovendo a graça de Deus, porque você faz parte do projeto da soberana vocação divina, que é a salvação. E Ele tem revelado a nós o tempo todo essa graça, dessa revelação especial dEle. E aí vem o servo dele, o apóstolo Paulo, que me constrange vendo a experiência dele nos textos sagrados. Ele fala assim: não que eu tenha recebido, mas eu procuro obter essa perfeição, prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Ele se entregou por mim.
Ele recebeu tudo. Sequer ele ficou criticando os governos. Às vezes nós nos perdemos nas críticas políticas. Ele foi fantástico, ele só pensou na nossa salvação. Nós não podemos misturar política com fé. Por mais que nós sejamos todos seres políticos, possamos agir e agimos como igreja, nos projetos para abençoar essa sociedade, é verdade. Mas a salvação aqui é da nossa alma. Não podemos ter uma imaturidade de sermos agentes políticos em um mundo perdido. Nós temos que olhar para aquilo que Cristo olhou. O objetivo é a soberana vocação da salvação em Cristo Jesus. Ele não ficou fazendo parceria com nenhum político. Os passarinhos têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Ele está falando de mim e de você hoje. A gente dá vazão, ouvido para muitas besteiras, mas ele ainda não tem onde se encostar a cabeça. Será que tem espaço no nosso coração? Quando alcançaremos a salvação? Após a entrega. A salvação é um processo que se conclui quando? Em primeiro lugar, no dia de Cristo. Quando Ele aparecer para nós. E em segundo lugar, no dia da ressurreição. Isso aqui me inspira e me ensina muito. Vou caminhar com Cristo, buscando ser perfeito. Mas a conclusão da minha salvação só vai dar no dia de Cristo e na ressurreição dos mortos. É algo que podemos ter convicção, sim, mas efetivação só vai acontecer no porvir. O que faz a diferença, então, hoje é a nossa vida. O que faz a diferença hoje, então, é a nossa postura, é a nossa fé e ação em Cristo. Terceiro aspecto, queridos, a dúvida de Paulo. Aqui não sei se vocês percebem, não sei, mas eu percebo aqui algumas dúvidas, mas isso é ao meu favor, porque a dúvida é o que me aproxima de Deus e dos outros. A dúvida me mostra que eu não sou perfeito. Eu sou aqui, eu tenho todas as respostas, eu sou, nossa, pode, quer saber? Não. A dúvida me coloca em humanidade. Paulo não é arrogante. Ele sabia que o soberano prêmio viria depois. A vida eterna, num corpo transformado, virá depois. Não aqui nesse tempo, mas no tempo que Cristo aludiu para nós, que nos espera. Esse sim vai concluir a nossa salvação. É aquilo que o próprio Cristo diz lá em João 14. Eu gosto muito desse texto. Às vezes estou em casa assim, fico olhando assim. Obrigado, Senhor. Apartamentinho legalzinho. Bonitinho, né? Legal. Bonito. Mas eu lembro esse texto, João 14. Não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, mas crentes em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar o lugar. Eu assim, mas isso aqui não é nada do que eu tenho preparado por Cristo para mim. Para viver um dia, 10 dias, 10 anos, 50, 100 anos, eternamente. Nós precisamos entender a matemática divina. E às vezes nós nos perdemos nessa ínfima parte da nossa vida, nos achando. Paulo enfatiza a ideia aqui dos perfeccionistas. As pessoas que são perfeccionistas querem tudo resolvido já, bonitinho, não porque eu sou salvo, a nossa teologia reformada nos diz que a salvação não se perde. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Eu espero que você tenha de fato essa certeza, que é para crer mesmo, mas o que vai ditar essa regra que está falando, essa sua pregação é a sua vida. Porque fé sem obras
ele relativiza. Paulo aqui relativiza. Ele contraria o religiosismo. E enfatiza muito a vida com a perfeição daqueles que são salvos. Da busca pela perfeição. Quando nós nos aproximamos do Espírito Santo de Deus e quando nós oramos, pedimos perdão, Ele nos purifica, nos liberta dos pecados, tornando-nos santos. Quem está na presença dEle, em remissão de pecado, é santo, é salvo. Mas cuidado de não fazer uma regrinha prática para quem não vive. Para quem a palavra não entrou no coração, apenas o estereótipo. É relacional. A salvação é relacional, é de vivência, é de prática, é de amor, é de ação. Não é só de blá 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 blá, mimimi. É de ação, pequenos cristos. Ele enfatiza assim a vida da perfeição. E a vida daqueles que não vivem no pecado. O que temos alcançado? Temos alcançado a segurança. Como é que nós podemos analisar a nossa vida? É conforme aquilo que a gente pensa, a nossa concepção de segurança. Não a segurança alimentar, mas segurança de salvação, de vida eterna. Depende de Cristo, claro. Salvação vem de Deus. É a vocação dele. Como é que nós temos vivenciado isso? O que tem permeado a nossa vida hoje? Eu continuo com Paulo, e lembrando aqui a nossa mensagem, acho que é passada, retrasada, capítulo 4, verso 8 de Filipenses ainda. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, de forma de alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É aquilo que o salmista fala, entrega tudo. E aí, tudo que é de bom, justo, de boa fama, isso que tem que permear o meu coração, a minha vida. É uma virtude. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, testemunho dele. Ele está colocando a vida dele para que todo mundo possa criticar. E o Deus da paz será convosco. A salvação de Deus é para todos. Mas ela tem que mudar a nossa vida e transformar tudo. Eu gosto de pensar um pouco assim da salvação de Deus como a fertilidade que acontece no deserto. Vamos para além da história? A região mesopotâmica fica entre dois rios, Tigre e Eufrates. Nas cheias, as águas se avolumam e enchem tudo. Depois, nas vazantes, o deserto se torna fértil. A graça de Deus. E aí eles plantam tudo o que se imaginar e dá-se com abundância. Melancias, pepinos, alimentos que quase 100% é água. É assim que o Senhor age. Ele vem com a sua salvação e invade a nossa vida, o nosso ser, o nosso espírito. E depois Ele quer que nós também produzamos, sejamos férteis e produzamos frutos benditos, para que o mundo inteiro saiba que nós temos recebido esse alimento maravilhoso, porque nós recebemos a vocação divina que é a salvação. Devemos viver para Ele como pequenos cristos, transbordando em amor, em graça, em bondade, discernimento, sabedoria, frutos
do Espírito Santo, lá conforme Gálatas 5, com os frutos do Espírito Santo na nossa vivência diária. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que nos fez, não só servos, mas irmãos e irmãs. A sua igreja, o seu amigo, a sua amiga, o seu pai, a sua mãe. É assim que Ele nos trata. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 150.